Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, aproveitando muito aí esse período, estudando bastante e colocando em dia a sua vida, né? E nós estamos hoje encerrando aqui o nosso segundo bimestre, tá? Espero do fundo do meu coração que você tenha assistido todas as nossas videoaulas, feito aí todos os exercícios que eu pedi e espero que hoje nós encerremos essa apostila, ou esse livro número 2, melhor dizendo, tá? Faz desse jeito que pode ter certeza absoluta que você vai ter um retorno disso. Nós estudamos lá atrás o quê? Começamos a dar uma olhada um pouquinho nessa questão da população brasileira, tá? Então nós tratamos de ver que essa população, ela tem algumas características que são muito específicas e algumas dessas características nós podemos perceber que elas foram se desenvolvendo historicamente de acordo com o quê? De acordo com as taxas de crescimento dessa população. Então a gente pode dizer hoje que o Brasil é um país que apresenta níveis de desenvolvimento que já foram alcançados, os mais elevados? Não. Isso se reflete lá na forma como o crescimento da população se apresenta aí, certo? O que é que nós acabamos encontrando então? Nós vamos acabar encontrando que ainda nós já fugimos, vamos pensar dessa forma, dessa explosão demográfica, mas ainda nós não chegamos a um processo de transição. Então a gente costuma dizer que a transição demográfica brasileira, ela está em andamento, ela está amadurecendo e hoje nós vamos tratar de ver um pouquinho a respeito disso também, né? Então hoje, para nós começarmos essa nossa segunda parte aí, desse estudo da população, nós vamos ver algumas características de estrutura populacional, certo? Quais seriam essas características e como é que elas vão tratar de funcionar? Então, vamos lá prestar atenção aqui. Uma das formas de nós fazermos leitura de estrutura da população é a nossa manjada pirâmide etária, né? Você lembra como é que funciona essa pirâmide etária? Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória aqui. Então, basicamente, a pirâmide etária, ela é um recurso gráfico que existe aí, que ela procura mostrar a distribuição de um lado dos homens, do outro lado das mulheres nas pirâmides. Na altura da pirâmide, nós acabamos sendo o quê? Você vai ver que vão aí os diferentes níveis etários, né? Então tá lá, ó, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 e assim vai, né? E daí nós vamos encontrar aqui, na base da pirâmide, você vai distribuir a população masculina e feminina, né? Então nesse caso está muito bem indicado, aqui está em milhões de pessoas. Então, 1 milhão de homens, 2 milhões de mulheres, 3, 4, 5, a mesma coisa. Muitas vezes isso pode aparecer também em número relativo, 10%, 20%, 30% e assim vai. Então é com base nisso que você vai tratar de dar uma olhadinha como é que funciona a lógica dessas pirâmides, tá? Se você pegar uma pirâmide dessa aqui e ela tiver aqui a base muito larga e ela não tiver um grande número de pessoas no seu topo, o que acontece aí? Nós vamos dizer que essa pirâmide, ela é uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos. Volta lá atrás e pensa. Altas taxas de natalidade, então uma parcela muito significativa de pessoas está aqui, e onde nós acabamos encontrando o quê? A expectativa de vida, ela é uma expectativa de vida baixa. Então você não tem pessoas nesses mais elevados níveis etários, tá? Lembra que eu falei para você que no caso brasileiro nós estamos em uma fase de transição. Então olha lá, ó, perceba aqui, ó, que você já tem principalmente nessa população com menos de 9 anos, ela é em número inferior à população imediatamente acima. Correto? Então, essa é uma tendência que nós encontramos aí, que diminuiu a natalidade, olha, ela está mudando as coisas. Olha outra pirâmide aqui, uma perspectiva do que será lá, provavelmente a pirâmide de 2040. Ó, a base dessa pirâmide, ela diminui muito mais significativamente e nós acabamos encontrando uma forte concentração de adultos na população. O número de jovens diminuiu e diminuiu
muito, tá? E ainda nós temos mais uma projeção aí para o ano de 2060, né? Altera-se a pirâmide levemente. Essa tendência muito forte que nós encontramos aí de envelhecimento da população, certo? Isso, por exemplo, serve para justificar recentemente as reformas que o Estado brasileiro fez no seu sistema de previdência. Quando você tinha uma grande quantidade de jovens e principalmente de trabalhadores contribuindo para a previdência, você bancava os aposentados lá em cima. E agora que diminui a quantidade cada vez mais desses adultos e aumentam os idosos, os aposentados, então você tem que mudar essas regras da previdência, porque são esses aqui os adultos que contribuem para bancar a previdência dos idosos. Se você tinha uma grande quantidade de contribuintes, uma pequena quantidade de pessoas aposentadas que recebiam, beleza, o mecanismo funcionava de buenas, né? Mas aqui já se alterou esse trem aí um pouco, não foi mesmo? O que nós acabamos sendo? Diminui a quantidade de contribuintes e aumenta aqueles que vão receber. Então você tem que fazer as pessoas contribuir mais e por um período de tempo mais longo. Por isso que nós temos aí essa reforma recente da nossa Previdência. O que nós temos mais aqui, ó? População economicamente ativa, ela é um outro dado de estrutura populacional que também ela serve muito bem para nos dar as grandes dicas aí a respeito do quê? A respeito justamente dessa estrutura da população e da situação socioeconômica, tá? Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos assim, ó, dos 15 aos 64 anos, taxas médias de crescimento da chamada população economicamente ativa, que seria o quê? Seria formado basicamente pelos adultos, que é aquela parte do meio da pirâmide que eu chamei tua atenção aí, tá? Então aqui nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo quantidade grande de dados. Por exemplo, vamos comparar assim, ó, nas regiões mais desenvolvidas do nosso planeta, entre 1950 e 1980, era 1,17%. Foi caindo, até chegar a menos 0,25%, que são taxas de crescimento. Então essa população não está crescendo mais. Regiões mais desenvolvidas, de 2,16%, está em 0,50%. Mas o que nós encontramos aqui, o mais interessante para nós, é o que está em destaque lá, que é o Brasil, correto? Então nós temos lá, ó, o Brasil entre 1950 e 1980, o que ele apresentava? O crescimento, a taxa de crescimento dessa população entre 15 e 64 anos, ela era de 2,89. Ela foi diminuindo, em 2030, que é esse período que nós estamos vivendo, ainda é 0,68. Só que nos próximos anos, o que nós acabamos percebendo? Ela não vai crescer mais, muito pelo contrário, ela vai diminuir, justificando lá atrás aquela pirâmide que nós vimos, correto? Então, existe essa tendência natural de envelhecimento da população brasileira, e daí o que acaba acontecendo? Isso é uma coisa típica apenas e exclusivamente de Brasil? Não. Existe esse mesmo fenômeno que ele acaba sendo percebido em diversos países que apresentam características econômicas e sociais muito próximas do Brasil. Então, o que é que nós encontramos lá? A presença, por exemplo, de um grupo que são os chamados países emergentes, né? Então, você vai ter essa relação cidade-campo nesses países emergentes aí. Como é que se dá essa relação? Então, nesses países emergentes, de forma geral, nós percebemos que, num período muito recente da história aí, marcado principalmente pelo século XX, houve um forte êxodo rural. Professor Rivaldo, mas lá nos países desenvolvidos também no passado não ocorreu esse forte êxodo rural? Ocorreu. Não foi tão acelerado como aqui, mas ocorreu também. Só que lá acabou acontecendo o quê? As cidades cresceram muito rapidamente e geraram diversos problemas também. Só que nós acabamos percebendo que esses problemas eles foram lentamente sendo resolvidos, né? Uma indústria crescente nessas cidades,
que absorveu uma parte significativa dessa mão de obra, beleza, ocorreu o chamado desenvolvimento econômico e social. Não é a mesma coisa que aconteceu nesses países que são os em desenvolvimento, né? Houve esse processo de êxodo rural, que ele foi um processo extremamente acelerado, uma velocidade muito grande, né? E muitas vezes, ao contrário do que aconteceu no país desenvolvido, essa população que estava chegando na cidade, ela não tinha uma indústria para absorver tudo isso, toda essa mão de obra. E também não existia uma mão de obra qualificada. E daí o que é que nós acabamos encontrando? Esse processo, que eu não sei se você consegue ver aqui nessa imagem, que é o processo de favelização. Junto com essa favelização, acabou acontecendo também um crescimento muito grande do setor terciário, que tinha que absorver essa mão de obra de alguma forma, tinha que gerar renda para essas pessoas. Só que, diferentemente do que acontece lá no país desenvolvido, o nosso terciário ele vai ser fortemente marcado por ele tratar de absorver essa mão de obra desqualificada, né? Então ali você encontra muito do trabalhador diarista, você encontra o trabalhador do comércio, às vezes varejista, às vezes ambulante, que não consegue muitas vezes gerar uma renda para uma população para ultrapassar esse quadro aqui. E por outro lado, também a gente sabe que existem estruturas educacionais que não são o suficiente para qualificar essa mão de obra aí, e uma mão de obra mais qualificada automaticamente, que é que ela gera, ela vai tratar de gerar também uma renda mais elevada. Então esses são problemas grandes dessas cidades. Tudo bem? Tudo legal? Né? Então presta atenção aqui, ó. Fechando os últimos do bimestre. Você vai pegar lá no seu livro, da página 799 em diante. Existem aquele conjunto dos desenvolvendo habilidades, são os exercícios. Então você vai lá, faz, exercita, vê outras questões, outras situações que nós podemos ter aí. Existe ainda uma quantidade maior de outros exercícios, né? Que seriam os exercícios complementares. Vai aproveitando esse período, deixa tudo em ordem que você vai ter um retorno. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Fica aí para você aquele grande abraço do professor Rivaldo.